Olá pessoal, Brasília literalmente pegando fogo essa semana que se finda, hein? Estou gravando esse vídeo no dia 2 de maio e gostaria de fazer uma análise técnica, jurídica com vocês à luz da Constituição Federal sobre a suspensão da posse do delegado-geral da Polícia Federal que se daria no dia 29 de abril, quarta-feira passada. Isso foi amplamente noticiado pela imprensa do país, que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a posse do senhor Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, tendo ali como fundamentação desvio de finalidade do presidente Jair Bolsonaro na indicação do nome, até pelo calor das declarações do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro na sexta-feira retrasada, no dia 24 de abril, quando o ex-ministro Sérgio Moro deixou o cargo. Ele fez uma série de acusações em relação ao presidente Jair Bolsonaro, E a principal delas é que o presidente queria trocar o diretor-geral da Polícia Federal para ter informações ali de investigações que estavam em curso na Polícia Federal. Teve toda aquela polêmica aí de grandes juristas se manifestando, dizendo que a Polícia Federal não é uma polícia do governo, é uma polícia de Estado, e que isso não competia à Polícia Federal passar informações ao presidente da República sobre investigações que estivessem ocorrendo ali internamente. Mas isso gerou a saída do ex-ministro Sérgio Moro e a indicação do novo nome aí para diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Alexandre Ramagem, que teve a posse suspensa então pelo ministro Alexandre de Moraes. Aproveitando esse gancho aí político, eu gostaria de analisar com vocês a legitimidade do partido político para ingressar com mandado de segurança coletivo, como foi o caso aí da decisão do STF na quarta-feira passada. A legitimidade do partido político para ingressar com mandado de segurança coletivo, ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º. E também, depois, com a Lei 2016 de 2009, nós tivemos uma regulamentação deste assunto constitucional. A Lei 2016 de 2009, ela prevê que o partido político só pode ingressar com mandado de segurança coletivo em juízo se for para questionar direito líquido e certo quanto aos interesses dos seus filiados ou no interesse partidário. Então, nesse mandado de segurança que foi impetrado no dia 29 de abril, cuja decisão se deu no dia 29 de abril, o Alexandre de Moraes, ele tem um entendimento que o partido político ele pode ingressar com mandado de segurança coletivo em juízo independentemente do assunto a ser questionado nesse mandado de segurança coletivo. Para ele, ministro Alexandre de Moraes, não há necessidade de estar relacionado ao tema interesse dos seus filiados ou interesse partidário. É o que a gente chama no direito constitucional de legitimidade universal e legitimidade temática. Para o Alexandre de Moraes, ministro do STF, a legitimidade do partido político ela é universal. Diferente é o entendimento de um outro ministro do Supremo Tribunal Federal relacionado ao tema. Em agosto de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro cogitou da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, seu filho, ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um outro partido político também ingressou. Se não me engano, nessa época foi o PPS que ingressou com mandado de segurança coletivo preventivo para impedir que o presidente Jair Bolsonaro nomeasse o deputado federal Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, alegando que ele não tinha experiência, que não era de carreira diplomática, enfim, alegando ali uma série de fatores na sua petição inicial. Ocorre que o ministro Lewandowski, diferente do Alexandre de Moraes, entende que o partido político ele é um legitimado temático. O que significa isso?
partido político só pode ingressar com mandado de segurança coletiva em juízo se ele tiver representação no Congresso Nacional e mais, ele precisa, o assunto a ser questionado precisa estar ligado ao interesse dos seus filiados do partido ou na finalidade partidária. Na época, em agosto de 2019, o Lewandowski não deu prosseguimento ao mandado de segurança, alegando falta de legitimidade do partido político para poder ingressar com mandado de segurança coletivo, questionando a indicação do nome do Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então a gente já começa, né, nessa diferença entre o entendimento e a interpretação dos dois ministros em relação a esse mesmo assunto, legitimidade do partido político para ingressar com mandado de segurança coletivo. Se esse mandado de segurança coletivo, agora aí do caso do diretor-geral da Polícia Federal, tivesse sido distribuído, né, o sorteio tivesse caído nas mãos do ministro Lewandowski, acredito eu, até por uma questão de lógica, nós teríamos aí o mesmo desfecho do mandado de segurança do Eduardo Bolsonaro, lá da Embaixada dos Estados Unidos. Seria julgado improcedente, ali, não seria nem improcedente, né? Não teria dado prosseguimento ao mandado de segurança também por falta de legitimidade, né? Uma das condições aí da ação. Não seria nem analisar o mérito do mandado de segurança. Então, passado essa análise aí da legitimidade, o que eu gostaria também de refletir com vocês é a declaração do presidente Jair Bolsonaro dizendo que a AGU vai recorrer ou vai ingressar com ação judicial para permitir a nomeação do senhor Alexandre Ramagem para delegar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O presidente Bolsonaro, naquelas entrevistas que ele concede diariamente na entrada ou na saída, né, no começo ou no final do dia ali no Palácio da Alvorada, ele vem reafirmando que quer o senhor Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal e que a AGU vai, né, estar estudando uma maneira de ter esse nome como delegado-geral da Polícia Federal. Recurso não há possibilidade, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro revogou a nomeação do senhor Ramagem no mesmo dia da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, o mandado de segurança onde houve a suspensão do senhor Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, perdeu o objeto, né? Deve ser julgado também extinto aí por perda do objeto. Ação que a AGU poderia ingressar no Supremo Tribunal Federal para fazer com que seja permitida a nomeação do senhor Ramagem ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A AGU, se ela ingressar com mandado de segurança coletivo, ou mesmo mandado de segurança individual, preventivo no Supremo, estará transformando o Supremo Tribunal Federal, que é o judiciário, em órgão de consulta da Presidência da República. O Poder Judiciário, né, o Supremo, ele não pode se prestar a ser um órgão consultor da Presidência da República sobre o nome que o presidente queira indicar para ser delegado-geral da Polícia Federal. O presidente da República, ele é livre, é prerrogativa privativa do presidente escolher um nome, desde que enquadrado nos requisitos para o cargo, né, para ser delegado-geral da Polícia Federal, há necessidade de ser um delegado-geral de classe especial, o que ocorre com o senhor Ramagem, mas o presidente não precisa de mais nada para indicar alguém para ser delegado-geral da Polícia Federal. Diferentemente do ministro do Supremo Tribunal Federal, diretor da ABIN, diretor do Banco Central, o presidente indica um nome e esse nome é submetido a uma sabatina no Senado Federal. Se o Senado aprovar o nome indicado pelo presidente, o presidente confirma a nomeação e posse dessa pessoa ao cargo indicado. Agora, o delegado-geral da Polícia Federal, não existe isso. Então, não vejo como a AGU ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança preventivo, para permitir que o presidente da República nomeie o senhor Ramagem como delegado-geral da Polícia Federal, né? Em virtude do Poder Judiciário não poder ser transformado num órgão de consulta da Presidência da República.
Então, o que nós temos aí é uma judicialização da política e uma politização da justiça, né? Com essas ingerências aí, assim como foi defendido por alguns juristas, no caso da suspensão do senhor Ramagem, uma corrente defendeu que houve uma ingerência por parte do Poder Judiciário no Executivo, e uma outra corrente defendeu que o Poder Judiciário agiu corretamente ao suspender a posse do delegado, alegando desvio de finalidade. Por aqueles princípios, né, da razoabilidade, proporcionalidade, o mérito administrativo pode ser questionado sim no Poder Judiciário quando a decisão do chefe do Executivo elas tem um desvio de finalidade. As declarações e acusações do ex-ministro Sérgio Moro, quando deixou o cargo, foi que o presidente da República estava querendo trocar o diretor-geral da Polícia Federal para poder ter acesso às investigações da Polícia Federal. Então, embora seja um cargo privativo de nomeação do presidente da República, mesmo sendo privativo, tem que se pautar pela supremacia do interesse público e não podendo haver desvio de finalidade pública, que, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, foi o que ocorreu com a indicação do nome do ministro, do delegado Alexandre Ramagem para ser o novo diretor-geral da Polícia Federal. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, dessa nomeação do delegado-geral da Polícia Federal, um outro nome, né, que o presidente Bolsonaro vai indicar, para saber se nós teremos ou não novamente uma provocação do Poder Judiciário Supremo, né, e se o Supremo vai interferir ou não em relação aí a essa nomeação, qual vai ser o ministro sorteado, se esse ministro vai entender como o Alexandre de Moraes, que o partido político tem legitimidade, ou se esse novo ministro vai entender como o ministro Lewandowski, que entende que o partido político tem legitimidade temática. Então a gente não sabe. O plenário do Supremo teria que se manifestar sobre essa questão para nós termos aí uma definição do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a legitimidade ou não do partido político para poder ingressar com mandado de segurança coletivo em juízo referente a assuntos que não sejam de interesse dos seus filiados ou de interesse partidário. Ok? Até a próxima. Um abraço a todos.